começa falando sobre o clima. O clima, sob a influência do El Niño, provocou perdas de produtividade das lavouras de verão em quase todas as regiões produtoras do país. E com isso, o Brasil deve colher menos grãos na safra primavera-verão 2023-2024. Essa é a avaliação do Rodrigo Tramontina, ele que é presidente da AssoSoja. É o que a gente vai conferir na reportagem do Mauro Andrade. Nós estamos em Bela Vista do Paraíso e viemos conversar com Rodrigo Tramontino, presidente da AssoSoja, que planta 8.000 hectares de grãos aqui na região. Tramontino, satisfação? Como é que está a sua avaliação para esse ano, o mercado de grãos aqui da região? Um ano muito atípico, Mauro. A gente sabe o que vem acontecendo lá no centro-oeste, no norte brasileiro, sabe o que aconteceu no sul do país. Lá no centro e no norte, passando por uma seca e por várias ondas de calor, inclusive uma chegando aqui essa semana novamente. Lá no sul, sem condições de plantio e desenvolvimento devido aos excessos de chuva. A Conab pregando 163, 162 milhões de toneladas de produção de soja para esse ano, um número irreal, sendo que o nosso recorde foi ano passado, 155 milhões de toneladas. Nós acreditamos que a hora que essa numeração chegar na base real, nós vamos ter uma surpresa boa, não em produtividade, porém em precificação. E falando em preço, como é que estão o preço dos insumos, o preço de mercado pago ao produtor, como é que fica a atividade? Essa soja 2023, que sai agora 2024, janeiro, fevereiro, ela começa a sair aqui no norte do Paraná, a colheita, nós compramos até bem os insumos. Porém, a gente acreditava numa melhor precificação do produto final, que é a saca de soja. Quando você faz a relação custo de insumos, saca de soja, ela continua alta. Nós acreditamos aí de 35 a 40 sacas por hectare de custo de produção. Isso dá para a atividade para de pé? Se mantém, porém com uma lucratividade muito enxuta. Pense bem que nem todos são proprietários. Existem muitos arrendatários. Quando você coloca o arrendamento dentro dessa conta, a conta começa a não fechar. E quando você começa a pagar financiamentos, que seja para captação de recursos ou para investimento em maquinários, a conta fica super enxuta. É um ano de novo de se fazer conta. O agricultor, cada vez mais, ele tem que se especializar na parte administrativa e financeira do seu negócio. A profissionalização da gestão é vital para a continuidade na agricultura. O Tramontino, isso vale tanto para o milho como para a soja? O milho é uma conta diferente, porque os níveis de risco do milho são maiores. Então, nessa conta que a gente está falando de gestão, nós temos que embutir ainda seguro e nós temos que embutir se vai ter comprador para milho. Esse ano nós já sabemos que o centro-oeste e o norte não vão plantar milho safrinha, porque a janela lá se encurtou devido à seca. Então nós vamos ter, sim, já está sendo refletido no mercado, a precificação do milho mais alta. Só que nem todo ano é igual ao outro. Se você fizer a conta dos últimos 5 anos, o milho não vem deixando lucratividade. O milho está fechando no vermelho. Ano passado, um custo de produção de 270, 280 sacas por alqueire, ou 120, 130 sacas por hectare. Quer dizer, nós colhemos bastante e deixamos dinheiro para as revendas e palhada no chão. Ou seja, agora em início de 2024, o pessoal aqui da região começa a tirar a soja e vai entrar na safrinha. Qual é a sua análise olhando para o futuro? A safrinha aqui não vai ser uma safrinha de grande investimento, porque o agricultor assustou com o ano passado. Alguma coisa pode vir a mudar em relação ao tamanho da área, porém a ideia é uma redução da área de plantio de safrinha também, devido aos riscos que eu já falei para você, geadas e custo de produção elevado. Porém, sem plantar o agricultor não fica. Se ele vai plantar safrinha, se ele vai plantar trigo, se ele vai fazer cobertura verde no solo, visando adubação verde para a próxima safra de soja, é uma escolha. Mas sem plantar o agricultor não fica. O agricultor é o único empresário que não pode fechar o seu negócio, porque se fechar quebra. Um restaurante pega e fecha, um mercado, se não está dando lucro, fecha, e se a gente fechar? Além de tudo, a gente corre o risco de ser expropriado. Então eu nunca vi uma situação dessa. A gente tem um patrimônio que, além de tudo, a gente tem que pagar os impostos de 100% e utilizar só 80% desse patrimônio. E mesmo assim a gente não tem o direito
de sugerir a ficar 2 anos sem plantar. Porque se a gente ficar 2 anos sem plantar, a gente corre o risco ainda de expropriação. Então você tem que se manter no negócio mesmo dando prejuízo. Então é uma conta que nós temos que começar a refazer e juntos. A agricultura tem que se unir cada vez mais. Ok, Tramontino. Obrigado pelas informações. Cenário 2024, pela sua análise, vai ser um ano difícil e desafiador. Novamente, difícil, desafiador, acreditando em altas produtividades, a saída é a produção, acreditando numa melhor precificação, acreditando numa colaboração dos órgãos federais e estaduais para passar a total realidade desses estoques, as totais realidades das situações que estão as lavouras em todo o país. Precisamos desse pessoal.